Chegamos no Halloween, ou Dia das Bruxas para os brasileiros, data que marca um gênero muitas vezes subestimado no cinema, os filmes de terror. Ele existe desde os primórdios da sétima arte, começando ali no expressionismo alemão, com obras como O Gabinete do Dr. Caligari e Nosferatu, mas só foi ganhar o grande público com títulos como O Bebê de Rosemary e O Exorcista, que inclusive ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado naquele ano. É interessante observar a história desse gênero cinematográfico e como com o tempo ele foi ganhando novos desdobramentos, interpretações e com isso também subgêneros. Através deles, o terror se reinventou inúmeras vezes ao longo da história e tem ganhado cada vez mais notoriedade. Mas vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto? Uma matéria recente da Bloomberg mostrou o crescimento do share de mercado do gênero de terror nas telonas, impulsionado principalmente pela audiência mais jovem, a famigerada Geração Z. Esse gráfico mostra como o gênero ganhou espaço no mercado depois de grandes lançamentos dos últimos anos, como Corra, It a Coisa, Um Lugar Silencioso, entre outros. E o que estamos presenciando é uma mudança no comportamento de consumo das pessoas nos últimos 10 anos. A matéria mostra que a nova geração tem uma preferência pelo gênero na hora de frequentar as salas de cinema. Outro fator extremamente relevante para o mercado e que tem chamado a atenção dos estúdios são os orçamentos dos filmes de terror, que são baixos quando comparados a outros gêneros cinematográficos. A Bloomberg fez uma imagem bem interessante para mostrar 10 filmes de terror que teriam sido feitos com um orçamento de apenas um filme, o recém-lançado Deadpool e Wolverine. Esses números são surpreendentes quando consideramos que já vimos gêneros se saturarem na história do cinema, como os faroestes, que dominavam as telas entre 1930 e 1960, mas perderam seu espaço desde então. Ou então, as comédias românticas, que viveram sua era de ouro em 90 para 2000 e desde os anos 2010 caíram em relevância. E até os próprios filmes de super-heróis, que nem preciso exemplificar a decadência atual do gênero. E quando olhamos para esse contexto, no qual o terror é um gênero que existe desde os primórdios do cinema e que não perde relevância ao longo do tempo, a minha teoria é de que isso se deve à diversidade de subgêneros que pode ser trabalhado dentro dele, permitindo que o gênero se reinvente dentro de si mesmo. Dá para entender? E dois conceitos interessantes para essa análise é a diferença entre o terror e o horror, no qual uma obra de terror ela vai explorar o medo de algo terrível que está para acontecer, enquanto que o horror ele vai causar o medo através da exposição de algo terrível, de forma explícita. Isso não quer dizer que uma obra não possa explorar as duas formas de causar medo no espectador. É só uma diferenciação dentro do gênero que agrega para o entendimento dessas obras. Por exemplo, Psicose, do Hitchcock, é um filme de terror psicológico que explora a tensão daquilo que está para acontecer. O diretor escolhe não mostrar cenas de violência e sim causar atenção através da trilha sonora, jogo de sombra e luz e até pela reação dos atores. Já o clássico Carrie, a Estranha, adaptação de Brian De Palma do livro de Stephen King, é um filme que choca o espectador através de cenas explícitas de sangue, mortes e até símbolos religiosos, claramente uma obra do horror. E o mais interessante é ver como a combinação dessas duas formas de assustar o espectador foi material para desenvolvimento de inúmeros subgêneros, que vamos abordar dos anos 70 para cá. Na década de 70, se popularizaram os filmes de terror slasher, baseados em um assassino em série que corre atrás de um grupo de pessoas matando um por um, e no final fica uma Final Girl, termo utilizado para caracterizar a moça mais inocente que consegue escapar no final. Um dos mais famosos do gênero é O Massacre da Serra Elétrica, Noite do Terror e Halloween. Nos anos 80, vemos o desenvolvimento de um horror explícito, com grandes marcos, como A Morte do Demônio e o filme A Mosca, reconhecido através de obras do diretor David Cronenberg. O body horror, ou terror corporal, nada mais é que um horror voltado para a transformação corporal, explorando mutilações ou transformações grotescas. Alien, O Oitavo Passageiro, Crash, Estranhos Prazeres e A Substância, lançado agora em 2024, são outros exemplos do subgênero. Os anos 90 foram ingratos para o terror.
com a exploração de continuações de qualidade duvidosa dos nomes consagrados nos 80, como Chuck o Boneco Assassino, Fred Krueger e Jason. A franquia Pânico estreou em 96 e revitalizou o gênero slasher, com uma nova forma de fazer terror, a autorreferência. Através da abordagem metalinguística sobre as convenções do gênero, se tornou um sucesso de audiência e sempre referenciado na cultura pop. You like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? I don't know. You have to have a favorite. What comes to mind? Halloween. Além disso, um lançamento em 1999 deu o pontapé para um subgênero que foi bem explorado depois disso. A Bruxa de Blair, filme que acompanha as gravações de um grupo de 3 jovens cineastas que desaparece ao entrar na floresta para gravar o documentário sobre uma lenda local. Esse subgênero ficou conhecido como Found Footage, ou filmagem encontrada, e foi explorado depois pelas franquias REC e Atividade Paranormal. Nos tempos atuais, tem uma produtora explorando esses subgêneros em grandes produções, conquistando fãs em todo o mundo, a A24. A partir disso, temos visto alguns gêneros ganhando força, como o terror psicológico, que visa causar desconforto ao expor vulnerabilidades e medos psicológicos e emocionais. Títulos como Hereditário, Corra, Nós e O Farol merecem destaque. Já outro subgênero que tem emergido juntamente a tramas psicológicas é o folk horror, ou terror folclórico, que usa elementos do folclore para invocar medo e mau presságio. Os elementos típicos incluem um cenário rural, isolamento, temas de superstição, religião, sacrifício e os aspectos sombrios da natureza. É um subgênero que eu particularmente acho fascinante, e títulos como A Bruxa, Midsommar e A Vila não podem deixar de ser conferidos. Em conclusão, o terror é capaz de explorar inúmeras temáticas para além do medo, e alguns acreditam que deixa lições como nenhum outro gênero para os espectadores. E talvez esses sejam alguns dos motivos que façam do terror um gênero tão subversivo, inventivo e aclamado. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muita coisa ficou de fora, então se você sentiu falta de algum subgênero, comenta aqui embaixo, ou se tiver também alguma temática que você gostaria de um vídeo específico aqui no canal, tá? Não se esquece também de dar o like, se inscrever, ativar as notificações e mandar esse vídeo pro seu amigo. Tchauzinho, feliz Dia das Bruxas!